E aí, tudo bom com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Então hoje eu estou trazendo mais uma prova de concurso comentada aqui para você. Faz tempo que eu não trago esse tipo de conteúdo aqui para o YouTube, né? Porque nos últimos meses, tá? Nas últimas semanas a minha vida meio que deu uma volta total, porque eu fui aprovado em um concurso feito por um município aqui de Santa Catarina, tá? Mas, além desse município que eu fui aprovado, eu também fiz essa prova aqui de Timbé do Sul, tá? Foi uma prova bem interessante, as questões de odonto, né? E por isso eu resolvi trazer essa prova para cá. E só antes de começar, né, eu queria falar certinho mais ou menos como que era a estrutura dessa prova, para vocês terem meio que uma noção, né, do peso das questões e tudo mais, e por que é muito importante, né, pelo menos para esse concurso aqui, se acertar todas as questões de odonto. Então essa prova aqui, ela era composta por 10 questões de raciocínio lógico, 10 questões de português e 5 de odonto. Cada questão de raciocínio lógico e português valia 0,25. Então, como eram 20 questões dessas duas matérias, essas 20 questões valiam 5 pontos. E todas as outras questões de odonto, né, as 5 de odonto que sobravam, valiam mais 5 pontos. Valiam cada ponto uma questão. Então, cada questão de odonto valia por 4 de raciocínio lógico e português. Então, basicamente, se tu errasse uma questão de odonto, né, é bem provável que você não fosse aprovado nesse concurso, a não ser que você mandasse muito bem na prova de raciocínio lógico e português, né, que, como a gente pode ver aí na tela, era algo meio complicado por causa de questões como essas daí, tá? Então, eu sempre me dei bem em matemática, inclusive as questões de matemática que tinha da prova de raciocínio lógico, até que fui razoavelmente bem. Mas, por exemplo, na questão 11 eu meio que dei uma travada, a questão 17, a questão 19 eu não tinha meio que estudado esse tema tão a fundo assim para acertar essas questões, tá? Da tabela verdade e tudo mais, tá? Então foram questões que, infelizmente, eu acabei errando. E na prova de português e na prova de raciocínio lógico acertei 13 questões. Então nessas duas provas aí eu somei o total, né, de 3 pontos,25. E as questões de odonto eu acabei acertando todas as 5 questões. Então a minha nota fechou, né, 3,25 da prova de raciocínio lógico e português, mais 5 da prova de odonto. Eu fechei com 8 pontos,25, tá, pessoal? E o primeiro colocado, né, a menina lá que ficou em primeiro lugar nesse concurso, fechou com 8,75, ela acertou duas questõezinhas a mais aí do que eu na prova de português e raciocínio lógico, tá? Então foi simplesmente um detalhe que decidiu essa prova, né? E eu acabei ficando segundo por causa disso, tá? Mas agora eu tô enrolando demais, tá? Mas eu queria realmente falar, né, como que foi a minha experiência de ter feito esse concurso. Então eu vou rodar a vinheta agora e depois a gente vai pro vídeo. E vamos para as questões agora, mais rapidinho, antes da gente começar. Eu queria que você conhecesse o Arriba Dentista Premium, né? O Arriba Dentista Premium é uma extensão de todo o conteúdo que eu trago aqui para o YouTube e tem todas essas vantagens que estão na tela aí para ti. Então são 17 provas de concurso resolvidas lá na Arriba Dentista Premium. Esta semana eu irei estar resolvendo a prova número 18 e eu pretendo chegar até a prova número 20. Então são 20 provas de concurso, 20 posts com 5 questões resolvidas, né, em cada post, tabelas resumidas, tudo mais, tá? Então esse é todo o conteúdo que tu vai encontrar lá no Arrebentista Premium, né, no Apoia-se, e tá a um preço assim ridículo, né, porque eu sei que tem muito estudante que me acompanha, tem muita gente querendo buscar aprovação em concurso, tá? Eu quero que todo mundo realmente tenha acesso a este conteúdo, tá, pessoal? Mas então, esse vídeo vai funcionar como todos os outros. Vou deixar 10 segundos na tela para te ler e pensar sobre a questão. Se tu achar que 10 segundos é pouco, tu pausa, né, e dá o play depois, que a gente vai direto pro gabarito. Então vamos lá, questão número 1, 10 segundos na tela. Logo quando eu comecei a prova, eu já abri direto na parte de odonto, fui primeiro para as questões de odonto, né? Porque eu não queria fazer essas questões quando eu tivesse cansado no final da prova, tá, pessoal? Então essa realmente foi a primeira questão que eu resolvi e já de cara assim eu fui seco
na letra A. Então a manobra de Valsalva, né, é um procedimento que a gente tampa o nariz do paciente e pede para ele expirar. E isso, né, essa manobra, este procedimento, ele é utilizado para a gente verificar se houve uma comunicação bucosinusal depois da extração de um dente superior. Então, por exemplo, eu vou lá, extraio um molar superior e acontece de ter, né, uma complicação, uma comunicação bucosinusal, e eu não consigo meio que ter certeza se ocorreu essa comunicação ou não, porque tem sangue ali dentro do alvéolo e tudo mais, né? E daí, para ter certeza disso, eu faço a manobra de Valsalva, eu peço para o paciente tapar o nariz e expirar. E se realmente houve a comunicação bucosinusal, né? O ar vai sair por esta comunicação no interior da boca, tá, pessoal? Então a manobra de Valsalva serve para isso e por isso a letra A seria a nossa resposta. Outras respostas prováveis poderiam, né, ser a letra B, que é referente, né, à manobra de Chompré. Então a manobra de Chompré é uma manobra que a gente aperta as paredes do alvéolo depois da exodontia, né, com o uso dos dedos e uma gaze. Isso é feito para ajudar na cicatrização e tudo mais. Só que muita atenção em relação a isso, porque nos dias de hoje muitos dentistas contraindicam esta manobra de Chompré, porque hoje em dia, né, a odontologia tem como um dos principais tratamentos reabilitadores o uso dos implantes, e existem estudos que mostram, né, que a manobra de Chompré acaba favorecendo a reabsorção alveolar, tá, pessoal? Então, se eu vou lá, eu extraio um dente, né, e quero depois reabilitar com implante, se eu fizer a manobra de Chompré, eu posso estar perdendo uma altura óssea, né, um volume ósseo que pode ser importante para o posicionamento do meu implante, e por isso muitos dentistas, principalmente os implantodontistas, tá, contraindicam esta técnica. E, na minha opinião, as outras alternativas não têm muito sentido, tá? Mas um outro procedimento importante para a gente estar conversando aqui é o transplante dental bilateral, né? Onde a gente pode pegar, por exemplo, um terceiro molar e implantar ele, né, no local ali onde um primeiro molar foi perdido, né? Onde a gente tem um espaço ali naquela região. Então a gente faz a extração do primeiro molar, extrai o terceiro e implanta no local do primeiro, tá? Isso é conhecido como transplante dental bilateral, tá, pessoal? Então existe também esta possibilidade, é legal que tu conheça ela, né? Vai que tu encontra aí em alguma prova de concurso. Mas então, questão número 1, letra A, vamos agora para a segunda questão desse vídeo aqui. Essa questão aqui é uma questão bastante interessante e, na minha opinião, as duas alternativas que talvez você ficasse em dúvida, né, poderia ser ali entre a letra B e a letra C, tá? Inclusive, a periodontite ulcerativa necrosante, ela faz diagnóstico diferencial com o abscesso periodontal, tá, pessoal? Isso poderia até te confundir um pouquinho. Mas a periodontite, né, ulcerativa necrosante, ela é simplesmente uma evolução da gengivite ulcerativa necrosante, e na gengivite ulcerativa necrosante, né, a gente vai ter ali uma necrose das papilas interdentais, um sangramento gengival, um mau hálito, tá, bastante característico. E se essa gengivite ulcerativa necrosante ela não for tratada, daí sim ela pode evoluir para periodontite ulcerativa necrosante. Lembrando que a gengivite ulcerativa necrosante, a GUN, né, ela está associada a um acúmulo de placa subgengival com fatores que podem debilitar o sistema imune da pessoa afetada, né? Então a pessoa tem um acúmulo de placa bastante considerável, aconteceu alguma coisa ali com ela, que o sistema imune deu uma baixa ali, não está funcionando do jeito que deveria funcionar, e a gente vai ter o estabelecimento da GUN, tá? Da gengivite ulcerativa necrosante, e se isso não for tratado, daí sim essa gengivite ulcerativa necrosante pode evoluir para periodontite ulcerativa necrosante, e daí os sintomas da GUN, elas vão estar somados, né? Eles vão estar somados à perda óssea e à perda do ligamento periodontal, tá? Mas essas vão ser as principais características da periodontite ulcerativa necrosante. E aqui para a nossa questão, né, o que interessa mesmo é a nossa resposta correta, claro, né, o abscesso periodontal. E eu separei aqui o início de um artigo que eu achei bastante interessante, inclusive eu já usei esse artigo para responder algumas questões lá do Arriba Dentista Prêmio, tá? Então, o abscesso periodontal é um tema que cai bastante em prova de concurso, é legal tu ficar atento quanto a isso. E vamos dar uma lida rápida aqui no início desse artigo, tá?
Então, esse artigo fala que o abscesso periodontal se caracteriza por um acúmulo de exudato purulento, de pus, né, localizado dentro da parede gengival de uma bolsa periodontal, resultando na destruição das fibras colágenas do ligamento periodontal em perda óssea alveolar adjacente. Voltando aqui para a nossa questão, tu pode ver que o início do nosso enunciado fala em um acúmulo de pus localizado na parede gengival de uma bolsa periodontal, né, que resulta em uma destruição tecidual significante. Então, voltando agora para o nosso artigo, né, esse artigo fala que os sintomas de um quadro agudo de abscesso periodontal vão ser a dor, o edema, a supuração, a vermelhidão, a extrusão dental, a sensibilidade à percussão, além de uma possível elevação da temperatura corporal e de linfadenopatia. E praticamente todos esses sintomas são descritos no nosso enunciado, como tu pode ver, né? Inclusive o edema é descrito como uma elevação ovoide da gengiva na parede lateral da raiz, e por isso a letra C, né, seria a nossa resposta ao abscesso periodontal, tá? E só discutindo rapidinho as outras alternativas, né, porque são condições que eu já vi bastante em outras provas de concurso, mas a letra A fala em epidermólise bolhosa. Epidermólise bolhosa é uma doença genética e ela se caracteriza por um problema de adesão da pele. Então a pele, o epitélio, né, ele não se adere ao tecido conjuntivo como ele deveria, daí a gente tem a formação de bolhas e vesículas que se formam principalmente em áreas expostas, né, que podem sofrer algum trauma aí durante o dia a dia, como por exemplo o joelho e os cotovelos, tá? E na boca a epidermólise bolhosa vai se manifestar de forma bastante leve, tá? Principalmente através de uma vermelhidão gengival e uma sensibilidade na gengiva, e às vezes isso pode evoluir para uma recessão gengival, tá, pessoal? Mas então, epidermólise bolhosa não tem nada a ver com a nossa questão. E já a letra D, ela fala no câncer de boca, né? Então, câncer de boca é muito importante que tu conheça as formas de manifestação do câncer de boca. Eu já vi cair muito em prova de concurso, tá? Mas muito mesmo. E eu tô até deixando na tela agora uma tabela que eu fiz pro RB Dentista Prêmio, tá? Falando aí das principais características de algumas lesões do câncer de boca. Então, o câncer de boca ele pode se manifestar principalmente, né, através de uma leucoplasia, que é uma lesão esbranquiçada, através de uma eritroplasia, que é uma lesão avermelhada, através de uma leucoeritroplasia, que é uma lesão esbranquiçada e avermelhada, e também, né, o carcinoma oral ele pode se manifestar de forma endofítica ou exofítica. Então a forma exofítica ela vai apresentar, né, a lesão vai apresentar uma superfície irregular, mais ou menos na forma de uma verruga, e a cor dessa lesão, né, vai variar aí de um vermelho para o branco. Então se a gente tiver, né, uma lesão na forma de uma verruga vermelha ou branca, isso é caracterizada como uma lesão exofítica, né? E a superfície dessa lesão ainda pode estar ulcerada e ela é dura à palpação. E já a lesão endofítica, né, ela vai se manifestar como uma área central deprimida, então a gente vai ter tipo meio que uma escavação assim, tá? Na região, não sei como descrever isso de uma forma menos grosseira, tá? E essa área vai ter um formato irregular, a lesão vai ser ulcerada, a gente vai ter a borda em rolete, tá? Em torno desta lesão, e esta borda ela pode ser vermelha ou branca, tá? Eu colocaria fotos aqui, eu tenho fotos dessas lesões para colocar nos slides, mas se eu fizer isso, o YouTube com certeza vai tirar a minha monetização e também vai diminuir o alcance desse vídeo, tá? Então, se tu quer conhecer essas lesões de forma mais detalhada, é interessante que tu pesquise por elas no Google. E por último, a gente tem a lesão central de células gigantes, que é uma lesão bastante característica, né? Uma lesão intraóssea, não neoplásica, tá? Existem pessoas que consideram essa lesão neoplásica, mas essa informação da uma lesão não neoplásica eu tirei do Neville, né? A Bíblia da patologia bucal, e ela acontece em pacientes entre 2 a 80 anos de idade, mas em 60% dos casos a lesão central de células gigantes acontece, né, acomete pacientes com idade menor do que 30 anos. E normalmente essa lesão vai se manifestar com um aumento de volume indolor que pode ou não romper a cortical, tá, pessoal? E a lesão, né, vale lembrar aqui que ela ocorre principalmente em mandíbula, e quando isso acontece, essa lesão normalmente cruza a linha média, e ela é mais comum em mulheres do que em homens, tá? Então, fica aí mais essa informação para ti. Espero que não tenha ficado muito cansativo, né? Mas vamos agora para nossa terceira questão, né? A resposta para a questão número 2 é a letra C. Agora vamos para a questão 3, 10 segundos na tela.
Essa questão número 3 também foi bem tranquila de estar respondendo ela, foi outra questão que assim que eu bati o olho, já fui direto na resposta, tá? Então, o enunciado ele está descrevendo um caso de luxação extrusiva e a gente percebe isso principalmente por causa que o dente está deslocado no sentido axial e ele está, né, 1,5 mm mais alongado do que o dente vizinho, né? E daí na radiografia a gente conseguiu ver um espaço entre o dente e o alvéolo, tá? Isso é um quadro bem característico da extrusão dental, como tu pode ver na imagem que eu estou deixando na tela, né? Inclusive na radiografia, tu pode ver ali que tem sim um espaço entre o dente e o alvéolo. Tu pode ver que o dente ele também tá mais alongado do que o dente vizinho, tá? Isso tu pode ver tanto na radiografia quanto nas fotos clínicas. E o tratamento para a extrusão de um dente permanente vai ser, né, o reposicionamento com a realização de uma contenção semi-rígida, né, como fala a letra C, a nossa resposta correta, tá? Vale destacar aqui algo bem importante que tu tem que tirar dessa questão, é que se o nosso dente fosse descido, né, a gente não iria fazer esse reposicionamento, né, com perigo aí de causar algum dano ao dente permanente que viria logo abaixo, tá pessoal? Então, aqui especificamente para essa letra C, né, o enunciado fala do dente 11, né, e claro, o dente 11 é um dente permanente. Já a letra A, ela fala sobre subluxação. A subluxação é decorrente de um trauma um pouco mais fraco do que o trauma que causa uma extrusão, por exemplo, né? Na subluxação a gente vai ter principalmente a presença de sangramento no sulco, em torno do dente. Em alguns casos a gente pode ter aí, né, uma mobilidade leve nesse dente e a gente vai simplesmente acompanhar o caso e tudo mais, a gente não vai fazer contenção nem nada em caso de subluxação. Já a luxação intrusiva é o contrário da extrusiva, né? Na intrusiva, o dente ele entra para dentro do alvéolo e a principal forma de tratamento, né, da luxação intrusiva é esperar a reerupção espontânea desse dente. Se ela não ocorrer, a gente pode estar fazendo uma extrusão ortodôntica desse dente, tá? Claro, isso vai depender de várias características clínicas, né, do paciente. E outra coisa que vale a gente discutir aqui seria a letra E, né, a avulsão, mas a avulsão ela ocorre quando o dente ele sai completamente do alvéolo. Então, questão número 3, resposta correta, letra C. Vamos agora para a penúltima questão desse vídeo aqui, a questão número 4. A questão número 4 fala sobre princípios do SUS. Princípios do SUS é um tema que tu não pode ir sem para a prova de concurso, tá? Se tu for sem conhecer os princípios do SUS, tu vai estar iniciando a prova com uma grande desvantagem. Então estuda esse tema porque muita gente acha que é um assunto difícil, mas é um tema bastante tranquilo. Então a resposta para a nossa questão aqui é a letra D. A nossa questão, né, ela fala sobre integralidade, e a letra D fala que a integralidade, né, envolve um conjunto de ações que vão desde a prevenção à cura do problema, né, nos diversos níveis de complexidade que o paciente e a comunidade necessitam. Então é exatamente isso, tá? Que a integralidade é referente, é um princípio que considera as pessoas como um todo e busca, né, atender todas as necessidades dessas pessoas. Claro, né, para atender todas as necessidades de uma pessoa, é interessante que a gente tenha uma integração entre ações de promoção de saúde, de prevenção, de tratamento e reabilitação, tá, pessoal? Outro princípio bastante importante é o princípio da universalidade, que fala que qualquer cidadão brasileiro, sem qualquer tipo de discriminação, tem direito ao acesso, né, e ações e serviços de saúde. Então qualquer pessoa pode, né, qualquer pessoa do Brasil, brasileira, pode utilizar os serviços de saúde. É isso que fala o princípio da universalidade. Além disso, a gente também vai ter o princípio da equidade, que é muito cobrado nas provas de concurso. Esse princípio fala, né, que a pessoa que ela está com uma condição mais grave, ela deve receber uma atenção um pouco maior do que a pessoa, né, que precisa de menos cuidados, né, que ela está numa condição mais tranquila, tá? A equidade é um princípio que busca reconhecer as diferenças nas condições de vida e saúde de cada pessoa, né, e nas necessidades que cada uma dessas pessoas irá ter, tá? E, inclusive, a equidade, né, é o princípio que é citado na letra A, tá, pessoal? Então, a letra A descreve perfeitamente o princípio da equidade.
Outros princípios bastante importantes vão ser os princípios da regionalização e da hierarquização também, né? E a regionalização, ela fala, né, que os serviços de saúde que já existem, tá? Eles devem ser articulados, né, visando um comando, né, único desses serviços de saúde. E já a hierarquização, né, ela fala que os serviços de saúde eles devem ser divididos em níveis de complexidade, né? Para facilitar o acesso das pessoas a esses serviços, né? Mas claro, sempre respeitando os recursos disponíveis de uma determinada região, tá pessoal? Então, aqui tá basicamente um resumão dos princípios do SUS para você, tá? A gente viu aqui, só recapitulando, tá? A gente viu o princípio da universalidade, da integralidade, que é a resposta da nossa questão, da equidade, que está descrita na letra A, a universalidade, né, ela está descrita na letra C, e também a gente viu os princípios da regionalização e da hierarquização, tá? Então, qualquer coisa que tu precisar, volta o vídeo, anota esses princípios aí que é bastante importante para os teus estudos. E agora vamos para a nossa questão número 5, na minha opinião, a questão mais difícil de toda a prova, tá? E que me deixou um pouquinho em dúvida, como vocês vão ver. Essa questão fala sobre o hipertiroidismo. O hipertiroidismo não é uma condição, né, que a gente, como dentista, costuma encontrar muito no nosso dia a dia. Eu, pessoalmente, nunca atendi um paciente com hipertiroidismo, mas por causa do conteúdo que eu produzo aqui para a internet, né, eu já resolvi algumas questões sobre esse tema, principalmente lá no Arriba Dentista Prêmio, tá? Então, algo para você ter em mente. Quando a gente está estressado, nosso corpo ele pode, né, ele vai produzir catecolaminas. Essas catecolaminas, como por exemplo a norepinefrina e a epinefrina, vão causar vários efeitos no nosso corpo, como por exemplo uma sudorese, um tremor, uma taquicardia, tá? São sintomas realmente ali que ocorrem quando a gente está um pouco nervoso. Então, qualquer coisa, né, pode desencadear a produção, né, e a liberação dessas catecolaminas, como por exemplo, uma situação ali que eu estou desconfortável, né, uma situação social que eu estou desconfortável, uma situação emocional, um fator físico e um fator químico também, pode ser fator coisas, né, que desencadeiem a liberação dessas substâncias. Então, o meu corpo vai sofrer uma série de alterações, né, por causa do nervosismo que eu estou sentindo. E basicamente, quando a gente tem um paciente com hipertiroidismo, né, os sintomas do hipertiroidismo vão ser bastante semelhantes aos sintomas que ocorrem quando eu estou numa situação de estresse. E aqui a gente tem uma tabela com os principais sintomas e sinais do hipertiroidismo, e tu pode ver que os sintomas, né, eles basicamente são sintomas bastante semelhantes que ocorrem quando a gente está nervoso, tá? Então, por exemplo, uma palpitação, uma fadiga, uma sudorese excessiva, né? Eu começo a suar, nervosismo, às vezes uma perda de peso se eu estiver exposto a um estresse crônico, tá? Então, os sintomas do hipertireoidismo são bastante semelhantes, né, aos sintomas que ocorrem quando a gente está nervoso, tá? E isso basicamente confirma a metade da nossa primeira alternativa, que fala que os hormônios tireoidianos são comparados aos efeitos das catecolaminas plasmáticas, podendo ocasionar em alterações cardíacas. Isso está totalmente correto, assim como a segunda parte desta alternativa, né, que falam que pacientes portadores de hipertireoidismo eles possuem, né, com frequência hipertensão, insuficiência cardíaca, e diante disso a gente deve utilizar com cuidado anestésicos com vasoconstritor, né? Então vamos supor que eu tenha um paciente que ele tá com um problema de hipertireoidismo não controlado, tá? E daí eu quero anestesiar esse paciente. Então é claro, esse paciente ele pode apresentar uma taquicardia, ele pode apresentar vários desses sintomas que a gente já viu, mas eu não vou usar um anestésico com vasoconstritor nesse paciente, porque o coração dele, usando como exemplo, né, na taquicardia, o coração dele pode estar batendo rápido. Se eu injetar mais vasoconstritor, os vasos sanguíneos vão se fechar e o coração vai sentindo a necessidade de bombear mais sangue, né? Ele vai ter que bater mais rápido para bombear mais sangue para chegar aos tecidos. Então antes a gente tinha um diâmetro do vaso, o coração batia numa velocidade, daí esse diâmetro vai ser diminuído, né, caso eu injete vasoconstritor, e daí o coração ele tem que bater mais forte para bombear a mesma quantidade de sangue para os tecidos. Eu só repeti aqui, tá, para minha explicação ficar mais clara. Eu espero que você tenha entendido, tá?
e isso inclusive confirma a nossa alternativa 3 como uma alternativa correta, tá? E a nossa alternativa número 2, que foi a alternativa que eu fiquei em dúvida, por isso eu deixei ela por último, mas eu fiquei em dúvida quando ela fala que durante o estresse, catecolaminas endógenas são liberadas em uma quantidade superior à existente em 1 a 2 tubetes anestésicos, tá? O problema é o final dessa alternativa de 1 a 2 tubetes anestésicos. Eu sabia todos esses efeitos das catecolaminas e tudo mais, já tinha ouvido falar disso, já tinha lido sobre isso, mas eu não sabia, né, se a quantidade seria realmente superior a 1 ou 2 tubetes anestésicos, tá? E nessa alternativa eu simplesmente arrisquei essa questão da quantidade aí, eu resolvi não pensar muito sobre isso e assinalei, né, a letra A, porque já existiram questões que eu simplesmente assinalei outra alternativa por causa de um detalhe como esse, tá? E acabei errando, tá, pessoal? Mas, por causa de tudo isso que eu falei aqui, a letra A vai ser a nossa resposta correta, tá? Então fica também já essa informação aí da quantidade de catecolaminas, né, que são liberadas, caso você veja em alguma outra prova também, tá, pessoal? Mas então, por hoje era isso. Muito obrigado a você que acompanhou este vídeo até aqui. Eu espero que esse conteúdo tenha te agregado alguma coisa. E qualquer dúvida, né, deixe nos comentários que a gente vai estar conversando sobre os assuntos desta prova aqui. Então, muito obrigado mais uma vez e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!